A paz do Senhor a todos os irmãos. Iniciamos hoje um novo capítulo das grandes doutrinas da fé cristã. Abordaremos o tema da segunda vinda de Cristo, que nos vai ocupar durante algumas semanas. O título desta unidade temática é Um Messias, dois Adventos. Advento, como os irmãos sabem, é sinónimo de vinda. Este título enfatiza que, embora exista apenas um Messias, ele se revela de modos muito distintos na sua primeira e na sua segunda vinda, sendo, no entanto, exatamente a mesma pessoa. O bendito e glorioso Salvador e Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. O tema da segunda vinda de Cristo é de extrema importância. Porquê? Queremos referir duas razões dessa importância. Em primeiro lugar, pelo relevo que a Bíblia lhe atribui. Só para termos uma ideia, há no texto bíblico do Antigo Testamento 1845 referências à segunda vinda e no Novo 318. No Antigo Testamento, a segunda vinda é tema central de 17 livros e no Novo surge em todos os livros, exceto em 3. De facto, no Novo Testamento, 7 em cada 10 capítulos mencionam a segunda vinda. No Novo Testamento, 1 em cada 12 versículos fala deste grandioso tema e nas epístolas há ainda uma percentagem maior. 1 em cada 10 versículos. Isto significa, na prática, que é impossível ler a Bíblia sem tropeçar constantemente no tema da volta do Messias. Em segundo lugar, este tema é de particular importância para a Igreja de Cristo e para cada crente em particular. Não ter os olhos no horizonte futuro, quando as profecias finalmente se cumprirão, privar-nos-ia de algo fundamental para a nossa caminhada de fé. A esperança. A fé é vivida no presente, fundamenta-se em factos do passado, como a morte e ressurreição do Senhor, mas também se projeta para o futuro. Deus quer que saibamos o que vai acontecer no futuro. Esta é a sua vontade. E é esse conhecimento do que nos aguarda que dá sentido à nossa vida. É assim hoje, foi assim no passado. Relembramos as palavras da carta aos Hebreus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 13 a 16. Nós somos um povo que sabe qual é o seu destino, a cidade eterna. Mas a importância de conhecer o tema da segunda vinda é ainda maior quanto mais se aproxima o dia do segundo advento do Messias. Cristo pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento.
Por isso temos de estar prontos, sem nos instalarmos nesta vida e nos acomodarmos aos valores desta sociedade. O sentido da proximidade desse dia leva-nos a procurar remir o tempo o mais possível, deixando de lado coisas supérfluas e investindo a nossa energia naquilo que é eterno. Estas duas razões, o relevo do tema nas Escrituras e a importância prática para a Igreja, mais que justificam que procuremos conhecer o melhor possível o que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos agora distinguir as duas vindas ou os dois adventos do Messias. A primeira, ocorrida há 2 milénios, e a segunda, que pode acontecer a qualquer momento. A primeira diferença é que a primeira vinda já é histórica, pertence ao passado. É um facto reconhecido por todos, crentes e não crentes. Mas a segunda é profética e por isso pertence ao futuro. Apenas aqueles que creem na palavra profética é que esperam a volta do Messias. A profecia é uma marca única da Bíblia e um sinal da sua inspiração divina. Nenhum livro sagrado das grandes religiões tem algo que se assemelhe sequer com a profecia bíblica. Vejamos alguns dados quantitativos, conforme o quadro seguinte. Dos 31.124 versículos que compõem a Bíblia, 8.352 são versículos que contêm profecias de algum tipo. Significa isto que cerca de 27% da Bíblia é constituída por profecias. Estes valores dão-nos a medida da importância da profecia na Bíblia. É como se, da sua morada eterna, Deus gritasse à humanidade: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22, 29. O Messias foi prometido a Israel durante séculos, até que finalmente ele veio em carne. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 de João 4, 2. O mesmo João escreve: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. 1 de João 5, 20. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A primeira vinda de Cristo não é, portanto, motivo de desacordo, mas já, relativamente à segunda vinda, se verifica desconhecimento e incredulidade. O desconhecimento, sobretudo no meio do povo de Deus, é difícil de compreender, uma vez que a Bíblia fala tanto deste assunto. Só explicável pelo ensino bíblico que falta em muitos lugares. Infelizmente, é sobretudo a incredulidade que encontramos que chega ao extremo da zombaria. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 3 e 4, advertiu que essa zombaria se iria verificar especialmente nos últimos dias. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 de Pedro 3, 4. Mas a palavra de Deus garante-nos que Cristo voltará. Em Atos capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor Jesus era elevado aos céus e desaparecia por entre as nuvens, seres angelicais disseram aos discípulos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. O próprio Senhor tinha prometido: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 2 e 3. Na sua primeira vinda, Jesus veio para dar a sua vida pelos pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Mas na sua segunda vinda ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Por isso, se o emblema da primeira vinda é a cruz, o emblema da segunda é a coroa. Mas há mais aspectos em que a Bíblia distingue claramente o primeiro do segundo advento de Cristo. Vejamos 7 de forma muito sintética. Primeiro, Cristo veio como um bebê indefeso, mas ele voltará como um guerreiro vencedor, como lemos em Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Segundo, quando ele veio a primeira vez, o poder estava nas mãos de reis e imperadores. Mas quando voltar, o governo do mundo inteiro estará nas suas próprias mãos, como lemos em Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Terceiro, Jesus manifestou-se como um Messias, humilde e pacificamente, montado num jumentinho. Mateus 21, 1 a 5. Mas quando voltar, virá como guerreiro vitorioso, com poder e majestade, montado num cavalo branco, como já lemos em Apocalipse 19, 11. Quarto, há 2000 anos o Messias foi rejeitado pelo seu próprio povo Israel. Lemos em João 1, 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando vier pela segunda vez, o povo judeu recebê-lo-á como o verdadeiro Cristo. Há várias profecias sobre isto, como Zacarias 12, 10, Romanos 11, 25 a 28 e Mateus 23, 39. Leiamos apenas Zacarias 12, 10, que nos fala de como o povo judeu finalmente reconhece em Jesus o seu Messias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, note-se esta referência à cruz, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus é o unigênito e o primogênito do Pai. Zacarias 12, 10. É uma profecia verdadeiramente extraordinária que nos assegura que todo o Israel se converterá a Cristo. Quinto, Jesus foi morto pelos seus inimigos numa cruz. Mas quando ele reinar, destruirá os seus inimigos, como lemos em 2 aos Tessalonicenses 1, 7 a 10. Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 aos Tessalonicenses 1, 7 a 9. O Messias que virá será muito diferente do homem humilde e manso que nasceu em Belém. Ai dos seus inimigos!
Sexto, quando veio a primeira vez, Jesus ofereceu paz ao coração de todos os que nele crescem, como podemos ler em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Mas quando regressar, ele trará plena e perfeita paz a todo o mundo. Como lemos em Isaías 9, 6 e 7. Ele é o príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. E o profeta Zacarias declarou, em Zacarias 9, 10, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Sétimo, dito de outra forma, há 2000 anos ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora ele vai voltar como o leão. Foi assim que João o descreveu em Apocalipse 5:5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito seja o seu nome. Terminamos aqui esta primeira aula. O nosso propósito foi chamar a sua atenção para como é importante estarmos bem conscientes de que Jesus vai voltar. Procuramos estabelecer as principais diferenças entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Antes de concluir, permita que lhe pergunte: se Jesus voltasse hoje mesmo, estaria pronto para o receber? Não se esqueça, ele pode voltar a qualquer instante. Que Deus o abençoe. Continuaremos este tópico no nosso próximo encontro. Até lá, a paz do Senhor.